Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe mais esse dia na nossa vida. Deus abençoe nossa casa, toda a família sua, seus parentes, aqueles que estão longe, os que estão perto. Que Deus esteja guardando eles por onde ele andar, por onde ele for nessa manhã. Que Deus abençoe tua saída e tua volta para casa todos os dias que você for para o seu trabalho, resolver as suas coisas. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo, escuta a palavra, saia desse vídeo abençoado, saia desse vídeo entendendo o propósito de Jesus Cristo ter morrido na cruz para me salvar e salvar você também, libertar nossos parentes, nossa família. Saiba esse propósito, porque tem muitas pessoas que não entendem as coisas de Deus e fica criticando, fica acusando, tá entendendo? Mas a gente sabe que o nosso acusador é o inimigo. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, nessa manhã eu vou pregar uma palavra aqui que Deus já falou muitas vezes, eu acho, com você através dessa palavra, mas muitas vezes a gente fica sem entender o propósito de Deus. Que fala assim, ó, Romanos, capítulo 8, eu vou ler do verso 1 até o 7, até o 6. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A nova vida debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito de santidade e adoção. Já está dizendo aqui, segundo o Espírito de santidade, que é o Espírito que te purifica, é o Espírito que todo dia está te lapidando nossa vida para que a gente seja perfeito diante de Deus. E o Espírito de adoção também de Pai, está entendendo? Que Deus adotou a gente como filho por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela morte de Jesus na cruz do Calvário, a gente somos filhos de Deus também. A palavra de Deus diz que o nosso pecado fedia diante da narina de Deus. Mas no dia que Jesus morreu e derramou o sangue dele aqui nessa terra, purificou nossa vida, nosso corpo, nossa alma, tá entendendo? Porque a terra foi de onde a gente veio. E Jesus veio, purificou essa terra que somos nós, para habitar dentro de nós. Tem pessoas que dizem que está com Deus, Deus está no coração dela, mas é mentira. Se a pessoa não for nascida de novo, da água e do Espírito, não aceitar Jesus, Deus não pode morar no coração. Deus diz que Deus não habita em tempo sujo. Para Deus habitar numa pessoa, Deus tem que purificar ela, Deus tem que libertar ela, porque a pessoa está com o coração cheio de ira, cheio de morte, cheio de raiva, e dizer que Deus está dentro do coração dela, Deus não. Esse Deus aí não é Deus, pode ter certeza do que eu estou te falando. Não deixa o espírito imundo enganar você não, e nem enganar ninguém da sua família. Porque quem está com Deus tem paz, irmão. Quem está com Jesus está em paz. E quer ver a paz dos outros também, e deseja a paz para a pessoa. Mas a pessoa que diz que tem Deus no coração e só deseja mal para os outros, só joga praga na vida das pessoas. Ainda bem que a gente não está livre dessas pragas, porque a pessoa pode falar o que falar, a gente não tem nada disso não, porque a gente tem a proteção de Deus e a gente está debaixo da graça de Deus. Você está guardado por Deus hoje aí nesse lugar. Só quem sabe da libertação e da salvação, do mistério da salvação e da libertação é quem foi nascido de novo, quem foi transformado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui no versículo 1 diz assim, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, entendeu? Então você vê aqui que a palavra de Deus está dizendo aqui, né, que portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não adianta ninguém jogar praga, não adianta ninguém fazer feitiçaria, bruxaria, saco de maldade, tá entendendo, contra a tua vida, contra a tua casa e tua família, porque nada vai pegar em você. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que se libertou, aquele que aceitou Jesus como Salvador. Não tem condenação para essas pessoas. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A gente, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando Deus tirou a gente desse mundo, chamou a gente, escolheu a gente e trouxe para a presença dele, o Espírito Santo nos livrou da lei do pecado e da morte que a gente estava vivendo no mundo. Porque a gente estava pecando, estava errando, fazendo tudo errado e a gente estava caminhando para a morte. Jesus disse que aqueles que aborrecem a ele amam a morte, tá entendendo, irmão? Então a gente estava aborrecendo a palavra de Deus e fazendo as coisas tudo errado, tá entendendo? E o nosso final ia ser uma sepultura aberta. Todos nós sabemos que vamos um dia partir dessa terra. Mas no dia que isso acontecer, a gente vai estar com Deus no céu.
A gente vamos estar com Deus no repouso dele, descansando, porque Deus tirou a gente desse mundo, nos libertou, para a gente ser salvo na presença dele e ser filho dele. Se você ainda não é salvo, se você ainda não é uma pessoa cristã, aceite Jesus como Salvador. Larga essas coisas do mundo, que o mundo, tá entendendo? Ele só leva o homem, a pessoa à destruição. Ele nunca vai te levar à perfeição, sempre à destruição. Porque isso é uma ilusão que o mundo oferece para as pessoas não se libertar. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, tá entendendo? Mas segundo o Espírito de Deus. Porque o que era impossível, mano, no tempo da lei, na lei, mano, quando a pessoa errava, quando a pessoa pecava, não existia perdão. Quando a pessoa pecava contra Deus, pecava contra as coisas de Deus, ele era tirado do meio do arraial e muitas das vezes era apredejado essas pessoas. Tinha pecado que era relevante, mas a pessoa ia ter uma punição por causa daquele pecado. Hoje, quando você peca, quando você erra, você pede perdão para Deus e Deus te perdoa. Jesus te perdoa porque ele veio para isso, para ter misericórdia, para ter compaixão da vida do ser humano, que o diabo ele não tinha compaixão. Ele matava quem ele queria no tempo da lei, fazia o que ele queria, mas quando Deus enviou Moisés, está entendendo? Ele parou a morte. Deus disse que a morte só reinou até Moisés. Quando Moisés veio com a lei de Deus para o povo começaram a obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, a morte foi freada. Deus disse, não, agora você não vai fazer mais o que você quer. Aqueles que me obedecer vai viver na minha presença. Aqueles que fizer as coisas certas, que obedecer meus mandamentos, minha palavra, ele vai te aguardar e vai te proteger diante de mim. Você não vai fazer festinha na vida de ninguém. Então, o que era impossível para a lei, através da vinda de Jesus, Jesus perdoou todo o pecado do homem, que o homem pratica na carne, porque a carne é daqui, irmão, mas o Espírito é de cima, vem de Deus. E Deus quer ele de volta limpo na presença dele. Por isso que Deus purifica a nossa alma, fortalece nosso espírito para a gente estar sempre em comunhão com ele, fazendo a vontade dele, glorificando o nome dele aqui nessa terra. No versículo, glória a Deus, 5, diz assim, ó, 5 e 6, que é até onde eu vou ler, que diz assim, ó, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você vê aqui que a pessoa que é nascida da carne, ela só inclina para o mal. A pessoa faz um negócio com ela, o cara já disse, se fosse comigo, eu metia a desgraça nele logo, tá entendendo, nela, porque comigo é assim, tá entendendo, porque é a carne reinando, é a carne, tá entendendo, reinando para destruir outra carne, tá entendendo, mas quando o homem é nascido do Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito, ele perdoa, ele diz, Deus tem misericórdia dessas pessoas, Pai, tem misericórdia desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, está fazendo tudo errado, como eu fiz também um dia, Pai, e o Senhor teve misericórdia da minha vida. Tem misericórdia dela, Pai. Vai orar e vai interceder pelaquela vida ali, porque é uma vida, é uma alma. Que você, enquanto você estiver orando por ela, possa acontecer de Deus também salvar ela. Você não pode entregar alma nenhuma na mão do diabo. Por mais que esteja no mundo fazendo a barbaridade que for, você tem que orar a Deus para Deus fazer a justiça dele. Não é você que vai fazer com a sua mão, nem com a sua boca, com a sua língua, desejando mal, desejando que ele morra, que ela morra. Não faça isso não, porque você está se enterrando sozinho. Sozinho. Está entendendo? Não faça isso não, porque Deus não se agrada dessas coisas. Deus quer que você interceda pela vida do seu próximo. Ama o seu próximo como você ama, como Deus te amou, como você ama você mesmo. Você não ama a sua família, não quer ver todos bem, queira também ver a família do seu vizinho, da sua vizinha, do seu parente. Queira ver eles tudo bem também, em nome de Jesus Cristo. Aqui no verso 6 diz assim, ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, tá entendendo? Então Jesus quer que você tenha essa paz, que você tenha essa vida, que você tenha essa comunhão com Ele e essa certeza de que nenhuma condenação, nenhuma acusação do diabo, nem de homem, nem de ninguém, contra a tua vida tem mais valor de nada, porque Jesus te purificou, te libertou e te salvou para você ser dele. Você é filho dele, você é filha dele. Então continue assim, continue fazendo bem, continue lutando, continue orando, intercedendo pelas pessoas que estiverem ao seu redor. Não entregue ninguém na mão do inimigo, não. Não desejo nada de mal para eles, porque o
que você deseja de mal para eles também, vem para você também. Então deseja o bem, porque o mal a gente se combate com o bem. Não se combate mal com mal. Por isso que o mundo está nessa violência e nessa destruição, porque as pessoas estão combatendo mal com o mal. E ninguém conserta ninguém, ninguém chega em canto nenhum. Mas quando você combate o mal com o bem, orando, intercedendo, Deus faz a obra dele, irmão. Deus faz a justiça. A gente só tem que pregar a palavra e orar e interceder. A obra quem faz na vida do ser humano é Deus. Não queira converter ninguém a pulso, não queira que ninguém se converta a pulso não, porque a pulso ninguém vai entrar no céu. É de livre e espontânea vontade a pessoa querer aceitar a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para ser uma pessoa salva e uma pessoa liberta, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Recebe essa palavra com alegria. Seja abençoado, está entendendo? Seja um homem cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, e tenha essa nova vida debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que o inimigo roube a presença de Deus da tua vida, não. Continue fazendo o bem, continue fazendo a obra de Deus, continue lutando pelas almas, que Deus luta por você e por sua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Toma a vida desse homem, meu Deus. Dá livramento a eles, Pai. Guarda eles por onde ele andar. Meu Deus, abençoe, meu Pai, o Natal deles, Pai, a passagem de ano deles, para onde eles for viajar, para onde eles for com a família, que o Senhor esteja com a mão estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai, sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda a ida dele para o trabalho, guarda de volta para casa, livra dos atropelamentos, dos acidentes, dos assaltos nas ruas, Pai. Guarda debaixo da tua mão poderosa, meu Deus, eu te peço nessa manhã, pela vida de cada um, Pai. Abre porta para os que estão desempregados, meu Deus. Abre oportunidade para aqueles que estão pedindo uma oportunidade, Pai. Para aqueles que estão com a causa na justiça, no juiz, no advogado. Que o Senhor venha estender a mão, meu Deus, para abençoar. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus. Eu te agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.